Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita alegria que nós estamos iniciando mais um domingo de culto ao nosso Senhor Jesus. Hoje um domingo ainda mais especial, o domingo das mães. Então, antes de fazer a leitura da palavra, quero parabenizar todas as mães, vocês que exercem essa missão, vocês exercem essa missão tão especial que é uma missão muito admirável, mas ao mesmo tempo um desafio. Vocês colocam no mundo outras vidas, criam e formam homens e mulheres. E muito especial para aqueles que ainda têm família, aqueles que não têm essa saudade que fica, porque realmente mãe é especial. E para iniciar esse culto de hoje, queria pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Tiago. Nós vamos estar lendo o capítulo 4 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Tiago, capítulo 4, versículos 1 ao 10. Vamos encontrar? Tiago, capítulo 4, a palavra nos fala o seguinte, irmãos: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde serão os prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem os seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e Ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém, irmãos? Irmãos, o Espírito Santo deseja habitar em nós. Portanto, todos nós, sem exceção como nós, devido à nossa condição pecaminosa, nós sempre buscamos encher o nosso coração as coisas mundanas. E se nós enchermos o nosso coração as coisas do mundo, deixando Deus de lado, não que buscar coisas boas nessa vida seja proibido, não que seja errado. O problema é quando nós colocamos essa busca por coisas que são passageiras como o propósito único da nossa vida, como o nosso fim único, o nosso propósito principal. Se nós assim fizermos, nós iremos perecer junto com essas coisas. O inimigo a todo momento quer desviar mais vidas da salvação, quer a todo momento desviar pessoas do propósito para o qual elas foram feitas. O nosso propósito é estar eternamente com Deus. Por causa do pecado, nós somos desviados desse propósito. Mas nós não precisamos permanecer nesse propósito, porque Deus quer habitar em nós. Deus quer que nós nos voltemos para aquilo que nós fomos criados. No entanto, Deus dá graça, e de fato é graça de graça. Não há nada que nós possamos fazer para compensar isso que Deus dá, mas nós devemos permitir que Deus habite em nós. Nós devemos fazer uma escolha, porque assim como a palavra nos disse, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E a palavra realmente é essa humildade, para que nós possamos humilhar, sujeitar a Deus. Parece estranho falar que humilhar é algo desejado, mas
A lógica de Deus é que você fala o inverso do mundo. E ser escravo de Deus, na verdade, é liberdade. Você está sendo liberto do pecado. E convém citar também, nesse momento, aquilo que Salomão disse no livro de Eclesiastes, porque tem muito a ver com esse texto. Salomão conclui no final da sua vida que tudo aquilo que ele havia conquistado, não era pouca coisa, ele foi um dos homens mais poderosos que passou pela terra, tudo aquilo era vaidade, tudo aquilo era em vão. A única coisa que importava de fato, eu não disse com essas palavras, mas a única coisa que importa de fato é estarmos com Deus e Deus estar em nós. Amém, irmãos? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor, por esse momento que o Senhor proporcionou a todos nós que estamos, Pai. Esse momento em que nós podemos nos reunir, Pai, em comunhão, Pai, escutar a Tua voz, Pai, cultuar o Teu santo nome, louvar, glorificar, exaltar o Teu nome, Senhor. O Senhor abençoe mais uma vez que possamos sentir a Tua presença nesse local, Pai, e possamos sair aqui encontrados pelas Tuas mãos, Pai, melhores do que entramos, Pai, e que a Tua palavra permaneça fixada em nós, que nós saímos por aquela porta e ela continue em nós, Pai, gerando transformação. O Senhor derrame graças em todos nós que manifestamos, Pai. Peço hoje em especial, o Senhor abençoe todas as mães, Pai, abençoe essas mulheres que são tão importantes na nossa sociedade, Pai, fundamentais para a formação de novas pessoas, para novas vidas, Pai, que o Senhor abençoe que elas permaneçam nos teus caminhos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os versículos 14 até o 17. Hebreus capítulo 12, versículos 14 até o 17. Hebreus capítulo 12, do 14 ao 17, nos fala o seguinte: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, com um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas não tivesse buscado. Amém, irmãos? Irmãos, nós devemos buscar sempre santificação. Santificação é que nos dá a paz verdadeira, é que nós ficamos em paz com Cristo. Santificação é um processo de melhora, embora nós permaneçamos ainda pecadores nessa vida, mas Deus ele concede a graça de sermos santificados por Ele, não pela nossa força, mas por Cristo, que nos molda, entendeu? Sem nós percebermos, cada dia que passa, quanto mais estamos nos caminhos de Deus, Ele trabalha em nós e naturalmente nós nos agradamos mais de viver nas coisas de Cristo, nós sentimos mais paz em estar em Cristo, nós aceitamos mais as coisas de Deus e menos as coisas do mundo. Então, para que nós tenhamos santificação, a santificação é precedida pelo arrependimento. Não existe santificação sem que antes haja um arrependimento sincero, verdadeiro, perante Cristo, sem que antes nós reconheçamos as nossas iniquidades, sem que antes nós reconheçamos que aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, nós temos que mudar. E após pedir esse arrependimento, é que Deus trabalha em nós. E assim nos santifica, nos melhora, nos torna cristãos de fato. E nesse momento, como de costume, nós vamos ter um momento de canção, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Vai estar cantando o hino de número 11, enquanto nós vamos poder abaixar nossas cabeças em oração silenciosa, levar a Deus aquilo que nós sabemos, que nós fizemos, que nós pensamos, que não agrada a Ele. E assim pedir sincero arrependimento, pedir que Ele nos santifique e nos perdoe.
Eu faço oração de arrependimento para toda a nossa igreja. Amém, Senhor. Irmãos, em Hebreus, no capítulo 13, em Hebreus, um pouco à frente, no capítulo 13, versículos 15 e 16, nos fala o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da muita cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Irmãos, a gente vê aqui que, assim como toda a Bíblia, muitos trechos da Bíblia, Deus se agrada de lábios que confessam o seu nome, lábios que exaltam o seu nome, lábios que realmente demonstram alegria por estarmos realmente abençoados por Deus ter nos escolhido para caminhar junto com Ele. Deus também se alegra da muita cooperação, porque ser cristãos é viver em comunhão, em cooperação uns com os outros, cooperando também com aqueles que ainda não conheceram a graça de Deus, para que eles possam conhecer. Ontem nós tivemos um momento muito especial que nós fizemos o evangelismo na praça da prefeitura e realmente foi maravilhoso. Não tinha muitas pessoas, mas conversamos com várias pessoas na praça, podemos falar de Deus, as pessoas, algumas já eram cristãs, outras não. Foi um momento muito proveitoso, um momento muito maravilhoso, em que a Carol e o Isaac ficaram um tempão lá cantando louvores, muitas pessoas pararam para ficar assistindo, então foi bênção de Deus realmente. E momentos como esse, momentos como tudo que nós estamos fazendo, muitos outros que nós fazemos para a glória de Deus, é porque todos nós estamos cooperando uns com os outros, cooperando para a igreja, e também financeiramente, porque Deus não precisa de dinheiro, o dinheiro é material, quem precisa de dinheiro realmente é nós. Eu falo que os dízimos e ofertas são para Deus, mas o beneficiado somos nós, porque assim nós podemos continuar abrindo aquelas portas e falando a palavra de Deus, sempre até o tão esperado dia da sua volta, e também fazendo eventos como esse, para que pessoas de fora possam participar. E agora então nós vamos ter um momento de louvor, que Deus sagrado, a nossa equipe de louvor aqui à frente, e de aqueles que puderem se colocar em pé e cantem, realmente demonstrando alegria em Cristo, e aqueles que desejarem também podem contribuir para a nossa igreja, deixando seus dízimos e ofertas aqui à frente.
bom viver unido os nossos irmãos. Como é bom ver vocês unidos. Como é bom estarmos unidos em união. Porque a palavra do Senhor fala: lembrei quando disseram, vamos à casa do nosso Deus. Como é bom. Uma vez eu estava fazendo a casa e a gente falou: é bom estar arrumando, estar maquiando, estar penteando cadeira, fazendo granja, cortar a cadeira durante a semana, arrumar unha e pensar assim: domingo eu vou na casa do Senhor, vou dar o meu melhor. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, não deixe de vir à igreja, não deixe de congregar. E sempre esteja pensando: o Senhor vai me sustentar. Por isso, Senhor, eu te louvarei, não importa as circunstâncias, eu adorarei somente a Ti. Paulo nos diz: congregai os irmãos, estejam congregando, mesmo que lutas nós passamos, irmãos. Aqui, lá fora, nos trabalhos, nós vamos congregar. E essa canção eu queria dedicar totalmente ao Senhor e dizer: Senhor, por mais que estejamos passando por tribulações, que seja difícil a vida do meu irmão, a minha vida, que nós possamos te louvar todos os dias, te adorar, não importa as circunstâncias, porque eu quero perto estar, eu quero perto estar, eu quero perto estar do Senhor Jesus. Adore o Senhor, diga: eu quero estar perto de Ti, Jesus. Eu quero estar junto aos pés, eu quero ouvir a Tua voz. Diga: Senhor, perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado a não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvo,
famílias aqui da igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu quero consagrar minha família, meu lar a Ti, Senhor. Que essa possa ser uma música, um louvor em forma de oração nessa noite. Amém? Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Queremos a nossa família, Senhor, agora toda nova. A
essa canção, eu lembro da minha filha lá em Betim. Eu lembro do meu genro. E falo, Senhor, onde eles estiverem, ela vai ser a extensão da geração que os pais falaram, que os avós falaram. E a palavra do Senhor fala para educar a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, fala, Letícia. E ela fala comigo, estou me amando, mãe, porque essa hora ela está orando comigo. Nesse momento, você sabe onde ela está. Então, graças a Deus, porque nós temos orado para que eles que não estão, que eles possam estar no próximo domingo. E que aqueles que estão continuem. Porque nós sabemos que é a nossa oração, meu irmão. É a nossa oração, é a intercessão de vó, a intercessão de pai, a intercessão de mãe. Que nós possamos continuar intercedendo todos os dias. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nessa noite, para terminar, nós vamos cantar como família. Família de Cristo. Viu, dizer? Família do Senhor. Então nós vamos cantar que nós somos um corpo. Mesmo que sejamos pecadores, mas o Senhor vai lá e ajusta. Ele ajusta esse corpo. E nós vamos continuar ligados e unidos e vivendo em amor como família. Agora, quem quiser dar as mãos pode dar. Tinha gente que deu a mão. Os homens aí estão assim, podem ficar. Mas se você quiser dar a mão, você pode dar. E nós vamos cantar uma canção linda. Essa canção toca no profundo, né, dele? Ela é linda. Somos corpo e assim amor.
enviou seu Filho amado para nos perdoar de todo pecado. E nos deu uma nova chance de começar tudo de novo, de sermos um corpo, ó Deus, agora, para pregar o teu evangelho, cada um falar um pouco do teu amor. E na morte de cruz nós sabemos que o Senhor perdoou todos os nossos pecados, porque somos pecadores, mas o Senhor é que nos perdoa de todo pecado. Obrigado por sermos essa família de Cristo aqui na terra e o privilégio de sermos escolhidos por Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, eu agradeço. Louvo o Teu nome mais uma vez neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Antes de passar a palavra para o nosso pastor, o senhor está orando aqui pela vida dele, para que Deus fale, use ele como porta-voz mais essa noite. Meus irmãos que em seus locais, também orem silenciosamente, concordem com essa oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, me coloco diante do Senhor novamente a oração desta vez, com um pedido especial, Pai. Mais uma vez eu lhe peço, Senhor, que o Senhor pese os nossos pecados, pese os pecados do nosso pastor Anderson, Pai. Faça dele o seu porta-voz nessa noite, Pai. Fale através da boca dele com toda a nossa igreja, que possamos escutar o Senhor falando quando essa palavra de hoje estiver sendo pregada, Pai. O Senhor escolhe cada palavra que será dita pelo nosso pastor Anderson, Senhor. Enche ele do teu Espírito, Pai. Quero pedir também que o Senhor abençoe a vida dele, só tu e ele sabe aquilo que ele necessita, Pai. O Senhor continua derramando bênçãos na vida dele, concedendo aquilo que ele necessita, conforme os teus propósitos. Senhor, continua fazendo com que ele fique firme na tua caminhada, levando o teu santo nome para mais e mais pessoas que ainda não ouviram falar de ti, Senhor, que ainda não se converteram, Pai. As suas ovelhas perdidas possam encontrar pela Cristo através do nosso pastor, através da tua vida. Que o pão de cada dia não falte na mesa da casa dele, Senhor. Que o Senhor conceda também sempre saúde, Pai, bons olhos para a vida, prosperidade, pertencer à alegria. E estenda essas bênçãos também para os seus familiares, para os seus filhos, para as esposas, que o lar dele seja protegido pelos teus anjos, que o inimigo não adentre naquele local, mas somente a tua presença, Senhor. Assim eu acordo com o teu santo nome. Amém. Meus irmãos, das paz. Amém, boa noite, Deus abençoe a vida de cada um. Como temos feito, já nas crianças à frente, até 10 anos, 11 anos, vamos orar pela vida de vocês. Nossa irmã Carolina vai continuar trabalhando, também a palavra do Senhor, os coraçõezinhos de vocês. E agora também a Deide, né, que vai revezar com a Carol, bênção do Senhor. Tem mais gente aí, ó, gente pequena. Vamos orar pela vida deles, já a graça do Senhor. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Pai. Peço a graça do Senhor sobre os pequenos que cristãos, sejam bênçãos para seus lares, mas para isso precisam conhecer também a tua palavra. Ó Deus, que cresçam, Pai, se tornem homens tementes a ti, mulheres tementes ao Senhor. Você conhece seus lares, abençoe seus pais, que eles também suas escolas, em qualquer lugar que estiverem. Reflitam, Pai, o teu proceder, a tua glória. Abençoe a Carol, ó Deus que estará com eles, e também, ó Deus, a palavra do Senhor as nutra, da mesma forma que há de nos nutrir aqui também. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Podem ir, meninos. Nós, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Salmos, Salmos capítulo 128. Salmos capítulo 128. Iremos ler esse salmo
todo ele, são 6 versículos. Peço que você esteja atento à leitura, também à exposição das verdades que há neste texto. Salmos capítulo 128, dos versículos 1 ao 6. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, estamos aí no mês da família, trabalhando essa questão que é tão importante para o Senhor. Hoje também, Dia das Mães, e nós estamos lendo aqui esse salmo que nos fala, tem um título, né? O temor de Deus e a felicidade no lar. Então eu já inicio essa mensagem fazendo uma pergunta a todos nós aqui. Meu caro, minha cara, você valoriza o que Deus valoriza? Você dá importância na mesma proporção ao que Deus dá importância? O que alegra Deus é também o que te alegra. O que entristece o Senhor é também o que te entristece. Ou, vez por outra, você e Deus caminham em direções diferentes. Você e Deus você está numa direção e você na contramão. Deus apontando uma direção e você caminhando em outra. A pergunta é: você valoriza o que Deus valoriza? O que é importante para Deus? É importante para você abrir as prioridades, a ordem dessas prioridades? Você já fez esse exercício de procurar ver se o que a Bíblia aponta como sendo algo que deve sempre fazer parte das suas preocupações? É o que diretamente faz parte também das suas? Ou a sua lista é diferente da lista de Deus em muitos aspectos? Quando o texto nos fala no versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Estamos falando de famílias, estamos falando da questão familiar. No domingo passado nós falamos sobre como uma família que é fiel ao Senhor, de Josué, desde Josué que nós trabalhamos, como uma família que é fiel ao Senhor, ela é bênção, e foi bênção para toda uma nação. Quando Josué e sua família se posicionam diante de toda uma nação corrompida, e eles, na sua fidelidade ao Senhor, puderam ser direção para toda uma nação. Então, agora trabalhando esse temor, um lar que teme ao Senhor. Semana passada, falando sobre família que é fiel ao Senhor. E hoje, continuando essa mesma linha, um lar que teme ao Senhor. O texto diz, versículo 1, que é o texto que está na projeção, que é aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, ele é abençoado. Expandindo isso para o lar, nós temos a certeza então de afirmar que a palavra do Senhor diz que é abençoado o lar que teme ao Senhor. Bem-aventurado significa também abençoado, feliz no sentido de se ver recebendo as bênçãos de Deus. Mas retorno à pergunta que eu fiz no início: você valoriza o que Deus valoriza? Uma vida de temor ao Senhor é realmente algo que faz parte das suas preocupações, como iniciamos na semana passada falando sobre a questão de muitos estarem preocupados com seus filhos, de que ser fiel ao Senhor, essa não tem sido a prioridade de muitos pais. E isso, se der ou não, se ocorrer na sua vida, na vida do filho,
bens, não correr, o que importa é que ele tenha uma boa carreira, o que importa é que ele se destaque naquilo que ele há de fazer no ramo do trabalho. Mas nós lemos esse texto, irmãos, que o temor ao Senhor é que endireitará o restante das demais áreas das nossas vidas. Porque uma vida de temor ao Senhor me levará a buscar fazer a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Porque a Bíblia, irmãos, nós percebemos que a Bíblia, ela rege todas as áreas das nossas vidas. Você não deve achar que existe uma área da sua vida que a Bíblia não tem os princípios já estabelecidos, já não nos dê a direção, já não nos aponte qual a vontade de Deus para aquela área. Não pense que no trabalho a Bíblia não estabelece como deve ser a sua relação com o seu empregador, a relação com o seu empregado, a sua conduta, a sua forma de viver no trabalho. Aquela ideia de que seja cultura, aquilo que o mundo diz é que vai reger a sua vida, não como para a palavra do Senhor. E alguém que teme ao Senhor, procurará servir ao Senhor no seu trabalho, no seu lar, em todas as áreas da sua vida. Uma vida de temor a Deus me levará a valorizar o que Ele valoriza, na ordem que Ele valoriza, nas prioridades que Ele estabeleceu. Porque a minha mente será moldada pela vontade do Senhor e não dos preceitos do mundo. Temor ao Senhor, irmão, significa uma vida de obediência, uma vida que se esforça por obedecer os ensinos da palavra do Senhor. Nós veremos que esse salmo deixa claro que uma vida de temor ao Senhor abrange não apenas esse momento que estamos aqui, um momento religioso, um momento em que estamos em um culto, um momento separado para tratarmos sobre realidades, noções espirituais, realidades espirituais, falarmos sobre Deus. O temor ao Senhor possui abrangência para todas as áreas das nossas vidas. Veremos nesse salmo o temor ao Senhor, a obediência dele se expandindo para o trabalho, para a vida no lar, a convivência do marido e sua esposa, a relação com os filhos, a harmonia desse lar, e sendo com certeza esse lar, mais uma vez, como vimos desde a semana passada, este lar que tem o Senhor sendo uma bênção para todos a sua volta. Porque em tudo que vive, as pessoas desse lar procurarão glorificar e agradar ao Senhor. Então, o versículo que nos diz: bem-aventurado, ou seja, abençoado aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Não é aquele homem, aquela esposa ou aquele lar que ele ouve falar sobre Deus, tem um respeito, uma reverência, mas andar nos seus caminhos já é outra coisa. Ter a minha vida regida, decisões regidas por aquilo que a palavra de Deus estabelece, já é algo que não faz parte da minha conduta. O lar bem-aventurado, a vida desse homem, dessa esposa, desses filhos, que são abençoados nesse temor ao Senhor, é uma vida que realmente molda as nossas decisões, molda o nosso viver. Procura ver o que a palavra diz e confere com o seu viver para ver se estão realmente vivendo uma vida de temor ao Senhor. Não é apenas algo de, como eu disse, eu tenho grande reverência e respeito pelos preceitos bíblicos. Sim, eu gosto de ouvir, eu conheço músicas evangélicas, eu ouço o pastor da televisão falar, mas andar nos caminhos do Senhor já é algo muito comprometedor. Muitos preferem andar nos caminhos que é a cultura do mundo, naquilo que era no momento, porque muda muito, muda sempre. A cada momento é uma coisa nova. Muitos preferem seguir os preceitos do mundo, os valores, o molde do mundo. Mas aquele que tem o Senhor, pelo fato de temer o Senhor, ele será realmente abençoado. Muitos querem ter todas essas bênçãos que nós veremos nesse texto, irmãos,
mas sem temor ao Senhor. Muitos querem ter um trabalho em que ele procura se movimentar no seu trabalho, a esposa realmente abençoadora no seu lar, filhos em paz, mas querem isso sem passar pelo temor a Deus. Querem as bênçãos, mas não querem andar na presença daquele que concede suas bênçãos. Querem ali se fatiar, né? Pegar o fruto, mas sem passar pelo processo que concede aquele fruto do seu vida. Um lar que tem o Senhor desfrutará de diversas bênçãos em diversas áreas. No versículo 2, já começamos a falar de uma das áreas que é tão importante na vida de um lar, que é o sustento que vem do trabalho. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Veremos, irmãos, que esse versículo, esse texto, esse capítulo, nos oferece 5 áreas. O trabalho, a primeira, veremos o casamento, os filhos, a harmonia do lar de todos, e também o avanço para a vida, né? As décadas que eles viverão, não somente há períodos, né, de eu vou buscar o Senhor porque eu acho que a gente está precisando, mas vejam que é toda uma vida realmente entregar o temor ao Senhor, que veremos no final deste capítulo. Primeiro ponto, na área do trabalho. O que uma vida de temor ao Senhor, um lar que teme ao Senhor, procurará em relação ao seu trabalho? O que a Bíblia diz em relação ao seu trabalho? O que o texto diz? O trabalho de tuas mãos comerás. É realmente a obra estabelecida desde a criação, em que Deus disse a Adão que ele deveria cultivar, guardar e cultivar o jardim. E mesmo depois do pecado, Deus disse que ele deveria lavrar o solo e do suor do rosto obter o seu sustento. De maneira que ele vai entender que realmente o trabalho também glorifica a Deus. O trabalho é regido por Deus. Não pode ser entendido que meu pai, lá no trabalho, as regras lá são do mais esperto. O mais esperto se safa, faz os cambalachos dele para trazer o sustento para casa. Essa não é uma vida de temor ao Senhor. Porque o que tem no Senhor também o seu trabalho será regido uma vida que quer glorificar a Deus. E os que vivem no seu lar vão entender isso. O importante é que filhos, esposas, entendam de não pressionarem, né, seus pais, seus esposos a quererem ter tanta coisa de maneira que o sustento das mãos não seja o suficiente. O importante é que possamos não pressionar nossos pais, pai, eu quero isso, quero aquilo e tudo. Meus filhos, meus colegas têm isso e aquilo, o texto nos diz. O trabalho de tuas mãos comerás. Vou temer ao Senhor, eu tenho o que entender necessário, sou feliz, tudo me irá bem. Como é importante, irmãos, vermos como que a Bíblia trabalha em diversos lugares a questão em relação ao sustento, de entender que devo trabalhar para a glória do Senhor e que no meu trabalho eu glorifico também a Deus. Como é importante entender que as esposas também têm um papel muito importante também no trabalho delas, de cooperarem para o andamento deste lar, uma vida de temor ao Senhor. Um lar que tem o Senhor desfrutará de contentamento, de bênçãos vindo da parte do Senhor. Vemos no próximo ponto a relação do casal, do esposo no interior de uma casa, do esposo. Aqui não diz, né, o seu harém. Aqui não diz, irmãos, que as suas ficantes, mas diz a sua esposa no interior de sua casa. No texto, a Bíblia nunca vai referendar a ideia de que o homem deveria ter inúmeras mulheres. A Bíblia combateu isso e mostrou diversos exemplos de que quando for diferente, colher consequências. Mas a ideia realmente de um homem unir a sua esposa, a esposa unir a seu esposo.
vivendo uma vida, dia a dia. A esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Nos traz a ideia de um casamento que vive sobre o temor do Senhor. O que a Bíblia diz sobre o papel do marido e da esposa? Porque se queremos ser regidos pelos moldes do Senhor, se queremos ser regidos por aquilo que o Senhor estabeleceu em Sua palavra, se eu quero temer a Deus, também na área do casamento, não pode ser essa cultura, os moldes sujos do mundo a direcionar o casamento. O mundo vai estabelecer outras coisas. De que o homem, quanto mais ele tiver, mulheres ele tiver, melhor será. De que a esposa também, ela pode ter suas aventuras aqui e ali. Não é isso que Deus diz, porque essa é uma vida de temor ao Senhor. Coisas inomináveis que o mundo quer colocar como normais. Mas aqueles que temem o Senhor enxergaram isso como realmente algo que não faz parte das suas vidas. Esse lar que tem o Senhor desfrutará então de um casal fiel, de um marido que, como diz Efésios 5:25, ele procurará amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aquele que tem o Senhor procurará ter o seu casamento moldado pelos preceitos que a palavra de Deus coloca. E a Bíblia define claramente o papel do homem, define claramente o papel da mulher. Esse lar que tem o Senhor, tanto o marido como a esposa procurarão se debruçar sobre a palavra e ver o que a palavra os chama individualmente para fazer em seus papéis, em suas particularidades dadas por Deus, no homem nas suas masculinidades, suas características dadas especificamente por Deus, a esposa, suas características distintas que não foram dadas a homem, mas foram dadas especificamente às esposas. Coisas que no cotidiano nos fornecem abundantes demonstrações de como os homens e mulheres são diferentes. Aquela coisa que acontece no dia a dia, de que o marido, em casa acontece de vez em quando, eu pergunto onde é que está tal coisa, ela fala que está em tal lugar, eu falo, não está, ela vai lá no lugar e acha que é nossa. De maneira mágica. Não sei como isso acontece, mas acontece. Os homens ficam cegos, acontece alguma coisa, eu vou descobrir o que acontece, mas são distinções. Outras características dadas também ao marido, que foram dadas a ele, não dadas à esposa, tanto um quanto o outro. O texto vai dizer que esse marido que é o Senhor, esse marido que quer proteger a sua esposa, e a esposa se deixa ser protegida por esse marido, porque é um lar que é regido pelo temor ao Senhor, em que um entende as suas distinções e as suas responsabilidades e coopera um com o outro, diferente dos preceitos do mundo, que tenta colocar marido e esposa como concorrentes, competindo um contra o outro. É nítido que o mundo quer fazer com que um se volte para lutar contra o outro. Você não precisa depender do seu marido para isso, não depende da sua esposa para isso. E coloca um para rivalizar com o outro. A palavra de Deus nos chama um a se entregar ao outro, em suas características distintas, uma vida de temor ao Senhor. Irá me lidar contra todas essas armadilhas que o mundo vem oferecendo. A esposa entenderá o seu lugar da mesma forma que o marido entenderá. Aí vem os filhos como rebentos da oliveira em torno da mesa. Irmãos, o lar que tem o Senhor não irá absorver, hoje é Dia das Mães, não irá absorver a ideia de que, como o feminismo vem ensinando, que a maternidade é algo, um peso, de que a maternidade é algo do qual as mulheres devem se afastar o quanto antes, porque os filhos vão atrasar a sua carreira, os filhos vão atrasar os seus sonhos, os filhos vão mudar seu corpo, vão mesmo celulites ou gordura mais aqui e ali, seu corpo vai mudar por causa da maternidade.
noites de sono, viagens que você poderia fazer. A maternidade é um peso. Filhos são um peso. O lar que tem no Senhor irá rejeitar esse entendimento. O lar que tem no Senhor entenderá que a geração de filhos, há coisas que Deus vai trabalhar também na vida do casal. Deus muitas vezes trabalhou coisas na minha vida através das minhas filhas, pelo fato de eu ter responsabilidades para com elas. Trabalhou também na vida da minha esposa, ela como mãe, pelas características dadas por Deus. E esse lar, irmãos, é um lar que cresce para a glória do Senhor. Como hoje, o Dia das Mães, quão importante é podemos sermos lembrados disso, de que Deus fez sim o homem para assumir a sua esposa e dessa união filhos serem gerados, e de que ambos não entendam o poder gerar filhos como peso, porque afinal de contas a prioridade do mundo é a minha ascensão. Lembre-se do que foi perguntado no início. Você valoriza o que Deus valoriza? Na ordem que Ele valoriza? O mundo vai chegar numa cartilha contínua para você. Tem essas prioridades. Você com tantos anos, sempre pode apresentar luz que são vencedores, Eu com tantos e tantos anos já tinha alcançado tantos R$1.000, já comprei isso e aquilo, e nossos olhos, os jovens, esses olhos cheios disso, mulheres que já são um pouco mais avançadas, já viveram mais, e olham para aquilo e veem que viveram os seus lares e acham que estão atrasadas, perderam o carro da história de suas vidas, porque eles dedicaram ao lar. Essa não é a visão de Deus. Muitos acham que o cotidiano, tão simples como esse lar descrito, é uma perda de tempo. Esse lar tão pacato, descrito aqui, o homem que trabalha, sustenta o seu lar, a esposa, os filhos que crescem. O que de grandioso há em algo assim, muito sem graça? Isso aqui é algo que não dá ibope, para o mundo de hoje. Que dá ibope e que seriam vistos como vencedores são homens e mulheres jovens, que se lançam a todo custo a conquistar o máximo em um espaço curto de tempo. Talvez você tenha tido uma vida simples assim, sem grandes realizações. Talvez tenha esse entendimento, tenha absorvido de maneira enganosa essa ideia. Nossa, eu perdi a minha vida. Por que você perdeu a sua vida? Eu não tenho nada. Nada o quê? Você tem uma família, você procurou criar o caminho do Senhor, a Bíblia diz, certamente. Você tem se esforçado por criar seus filhos dentro do caminho do Senhor, sim, então bebamos esse veneno que nos é exposto. Que você perdeu sua vida dedicando a sua vida a cuidar de outros para a glória do Senhor, dentro dos princípios da palavra do Senhor. Não, pastor, o carro da minha vida passou, eu não fiz nada. Não é isso que Deus diz. Você procurou vir para a glória do Senhor em um lar, nesse cotidiano tão simples, dia a dia, o cotidiano, a repetição da rotina, quão importante é nós sabermos que valores só são moldados na rotina. Valores são só forjados na rotina, na reflexão do dia a dia. Não em situações que você vai viver de aventuras, coisas inéditas todos os dias. Essas coisas, esse tipo de ambiente não molda, não forja caráter. O caráter é forjado na reflexão, na rotina. E não há coisa mais rotineira do que um lar, no cotidiano, na reflexão de um lar. De um pai, que acorda cedo para cuidar dos filhos, fazer o café, levar os filhos para a escola, cuidar dos afazeres, faz o almoço,
em tudo. Vou gastar minha vida fazendo comida dos outros. Você está cuidando dos seus. E acima de tudo, meu caro, dentro do temor do Senhor, fazendo isso para a glória do Senhor. Não sobre esse veneno de que essa vida pacata, cotidiana e repetitiva não seja uma vida abençoada. Se você está debaixo do temor do Senhor, veja essa vida, que para você sem graça, sem sal, mas como sendo uma vida abençoada. Pastor, tem viver grandes emoções. Mães, no dia de hoje, que viver grandes emoções, viver aventuras, acordar cada dia em um lugar diferente. Meu caro, minha cara, forjar caráter é na repetição, é no dia a dia que os filhos veem seus pais lidando com as circunstâncias do dia a dia e vendo que eles são tementes ao Senhor, que eles testemunharão seus pais procurando fazer do seu dia a dia um palco para a glória de Deus também. Isso molda caráter. Pensemos, irmãos, como que o homem mais importante desse mundo, Jesus, cresceu em um lar pacato, em que ele nasceu, a mãe dele, Maria, deu de amamentar, limpou as suas fraldas, não sei se eram fraldas naquela época, deu de comida a ele e ele foi crescendo. Jesus ele não foi como super-homem, No filme super-homem ele cresce mais rápido que os demais. Não, Jesus cresceu como todo ser humano cresce. Não sei se ele teve cólica, não sei se a Maria teve que fazer chá de alguma coisa para ele, mas tudo que nós passamos, ele também passou esse um lar como esse. Um lar de temores ao Senhor. Por que um lar tão simples assim poderia crescer para Jesus? Tudo. Porque José e Maria temiam o Senhor. Um lar que tem o Senhor, terão seus filhos unidos. Porque é isso que o texto descreve, no próximo ponto, a harmonia do lar. Os filhos que crescem como rebentos em torno da oliveira, em torno da mesa. Não são filhos que estão rivalizando um contra o outro. Não são filhos que têm ciúme um do outro, o pai e a mãe demonstram preferência um para o outro, porque a palavra de Deus condena isso. Veja, irmãos, esse lar apresentado como sendo um lar que cresce em harmonia, mas isso é fruto, não é a causa em si, mas é o fruto da causa, que a causa é temer ao Senhor. Ela é o fruto de uma vida que teme ao Senhor, essa harmonia que há entre os habitantes dessa casa, desse lar. A criação de filhos, irmãos, devemos saber que deve ser regida pela palavra do Senhor. O pai e a mãe, hoje dia das mães, Quão importante entender que os filhos, na verdade, são herança de quem? Herança, Salmo 127, herança do Senhor. Os filhos são criados para a glória de Deus. Os filhos não são meus. É por isso que eu vou criar os filhos dentro da dependência do Senhor, como nos diz Deuteronômio capítulo 6. Ensina a criança, ou melhor, inculque a lei na mente da criança. Provérbios 22, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Efésios 6 vai nos dizer, crie os filhos na disciplina e na administração do Senhor. Quão importante é que nos baseemos nos preceitos bíblicos para a criação dos nossos filhos. Em um lar que procure ter amor, ensino, disciplina e restauração. É exatamente isso que Deus sempre fez com o povo dele. Deus sempre conduziu o povo de Israel, assim de Israel, que ele disse: eu amo vocês, mas havia instrução, sigam esse caminho, meditem na minha lei constantemente. E quando o povo de Israel se desviava, o que Deus fazia? Eu vou disciplinar vocês. E os enviaram para outras nações, mas diz: quando vocês estiverem arrependidos, vocês serão restaurados novamente. E nós temos aqui a forma como devemos criar nossos filhos. Os amados, instruídos, mas quando
caem em desobediência precisam ser disciplinados. E passado o momento da disciplina, vem a restauração. É exatamente assim que Deus conduziu o seu povo de Israel, o primogênito. A primeira nação que Deus vai trabalhar, depois de trabalhar muitas outras nações do seu plano. Amor, ensino, disciplina e restauração. Isso não há que tem ao Senhor. Quão importante é, cara, que a Bíblia possa reger seu lar. Se a Bíblia for um detalhe do seu lar não tem sido um lar de temor ao Senhor. Seus filhos, e você em algum momento há de absorver os preceitos do mundo que trabalham incessantemente para corromper os valores do Senhor. Mas aquele que teme o Senhor desfrutará boa parte da caminhada dessa família, desfrutará de uma família unida, porque ele procura viver para a glória do Senhor. O marido, como 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vivam a vida comum do lar. Vivam a vida comum do lar. Procurar conhecer as coisas básicas da vida cotidiana do seu lar. O marido deve ser um turista em sua casa, mas ele deve conhecer as dificuldades dos seus filhos. Isso tudo colaborará a essa harmonia desse lar. Mas isso, irmãos, é fruto de alguém que vê o que a Bíblia diz e quer andar neste caminho, mostrando que não pode ser mundo a reger as áreas do seu caminho do seu lar, o seu trabalho, o ambiente da sua casa. E finalizando, meus caros, vemos aqui no versículo 5 e 6 o avanço para a vida. O homem, o Senhor, te abençoe esse ano, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Você falando de coisas do seguir da vida, né? Você cresce. Eu tive uma filha que se casou, dezembro passado. Pensei que nunca ia acontecer isso, mas aconteceu. Quarto do nariz. Chegou o momento dela seguir a vida dela, se casou. Daqui um dia a minha esposa falou: vai chegar o momento que você vai ter um netinho. Eu falei: cara, eu não quero isso, minha filha. Sim, vai chegar esse momento. Mas quão importante é, irmãos, que sejam frutos de temor, de uma vida de temor ao Senhor. Por isso eu devo criar meus filhos para o Senhor, não para mim. Como vemos Ana, lá em 1 Samuel, que ela era estéril e não podia ter filhos, mas ela faz uma oração, derrama sua alma diante de Deus, ela pede um filho ao Senhor: se me concederes um filho, eu darei esse filho para o Senhor. E após aquele momento, ela engravida, segue sua vida. Deus concede ninguém menos do que Samuel, um líder extremamente importante para a nação de Israel, na antiga aliança. E o texto diz que Ana teve outros filhos, porque o filho dela não era para rivalizar com a outra, para mostrar que ela seria mais abençoada do que a outra. O filho era para a glória de Deus. Esse deve ser nossos filhos, criados para a glória do Senhor. Meus filhos pertencem a Deus. E nessa vida rotineira, para cá, nós estamos avançando no ano de 2025, né? Já estamos em maio. Segunda-feira vai chegar, vai voltar para os seus afazeres e vai ver aquela rotina. Não pense que aquela rotina, aquele lugar, não é o palco para a glória de Deus também. Fazer o café da manhã com meus filhos, dar de comida, ver o dever de casa, acompanhar na escola. Não pense que essa condição não seja para a glória de Deus. Mas isso tudo deve ser feito debaixo do temor do Senhor. Em uma vida e em uma procura viver para a glória de Deus. Voltando à pergunta do início,
o que valoriza, o que Deus valoriza, é o Deus que você valoriza. Vejam lá, Deus olha dos céus e diz: esse lar é um lar abençoado por mim. Muitos do mundo vão ver esse lar como lar de pessoas oprimidas, pacadas, que não aproveitaram a vida, que deixaram o melhor de suas vidas passarem, porque viveram um para o outro, que a vida que vale a pena ser vivida é que vive para você mesmo. Não é essa a palavra de Deus. Vejam essas pessoas deste sábado, vivendo para o outro. O marido vivendo para os seus, a esposa para os seus filhos, vivendo não para si mesmo, mas para os seus, para a glória de Deus. Isso não é algo distante do seu lar. Distante é aquilo que os gurus dizem. Você deve fazer coisas grandiosas, mas isso daqui, meu irmão, é o seu cotidiano. Acessível a todos nós, mas o que é necessário é o Salmo versículo: o temor ao Senhor. Os frutos virão. Os frutos virão. E o seu lar, no caso, seja regido pelos itens que Deus estabeleceu, na prioridade que Ele estabeleceu. Não deixe de ver abençoado aquilo que Deus diz que é abençoado. Não enxergue como peso aquilo que a Bíblia diz que é bênção. Não se enxergue como atrasado, perdeu o momento maior da sua vida naquilo que Deus diz que é algo abençoado. Que você seja regido pelos mãos de Deus e se veja como sendo abençoado para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos inclinar nossa cabeça, vamos pedir ao Senhor que constantemente molde a nossa vida pelos preceitos dele, não pelos preceitos do mundo. Homens nessa noite, mulheres nessa noite, filhos, sejam tementes ao Senhor. Bendito Deus, grandioso Pai, vemos a Tua palavra, Deus, que na simplicidade de um lar, no cotidiano, Pai, na reflexão, na rotina de todos nós aqui, o Senhor também governa e nos chama a glorificar Teu nome. Abençoe homens e mulheres aqui, abençoe as mães, ó Deus, que eles se vejam abençoados por Ti. Os maridos em seus trabalhos, os filhos, ó Deus, o cuidado que recebem dos seus pais, no cotidiano tão simples, ó Deus, que nós percebamos a mão do Senhor. E para isso, ó Deus, somos chamados a viver uma vida de temor ao Senhor, em que devemos verificar a palavra que o Senhor nos chama a fazer. Homens a viverem da forma que glorifica o Senhor, mulheres a viverem de forma que glorifica o Senhor, filhos também de forma a glorificar o Senhor. Que os lares da nossa igreja, Deus, sejam referenciais de lares abençoados. Ó Deus, que não absorvamos o veneno que há no mundo, de tentar nos tirar daquilo do caminho que devemos trilhar. Que devemos nos esforçarmos e que nos esforcemos para sermos tementes ao Senhor. E os frutos virão. E os frutos virão. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, sua família. Você procure sair desse culto essa noite, se preocupando com o que Deus se preocupa, estando atento com aquilo que Ele diz para estarmos atentos, na ordem que Ele estabeleceu. E com o tempo, receba esses frutos na sua vida, na sua família, para a glória do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar. Sai orando mais uma vez pela sua família, pedindo a bênção do Senhor. Já deixo aqui a orientação, aqueles que precisarem de aconselhamento na questão familiar, casamento, filhos, não fique sofrendo sozinho, né? Procure o pastor ou os líderes da igreja, peça aconselhamento,
né? A palavra de Deus nos diz que isso deve acontecer. Às vezes o direcionamento, às vezes não, os direcionamentos dados por Deus, dentro da palavra, com certeza transformam muitas situações. Estarei orando, pedindo a bênção do Senhor, estarei declarando a bênção. Logo após você vai se sentar, haverá uma apresentação das crianças, tem uma homenagem às mamães, você vai aguardar para ouvi-las. Oremos. Deus bendito, ó Deus, Senhor, mais uma vez fala aos nossos corações. Peço a bênção, Pai, sobre cada vida aqui, sobre cada lar, dos seus casamentos, abençoe maridos, esposas, filhos, que vivam para agora, em teu santo nome. Seja cada um dessa semana, nas decisões que precisam tomar, que confie no Senhor, descanse na tua provisão, descanse no teu cuidado. O Senhor não nos desamparou, o Senhor tem cuidado de nós. Peço a graça do Senhor, ó Deus, sobre o trabalho de todos, sobre o dia a dia. Abençoe a escola, Deus, abençoe aqueles que estão estudando, seja cada um. Ó Deus, abençoe aqueles que estão sofrendo nos seus lares, dê direção, abençoe os casamentos, para a glória do Santo Nome. Recebamos a bênção, a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e as terras consolações do Espírito de Deus. Seja com todo o povo do Senhor, nesta noite, e todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém.